tentar explicar, não. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela Igreja de Cristo aqui em Madame Machado. Amém? Deus é maravilhoso. Deus usa muito vocês. Eu vou falar sobre isso hoje aqui. Meus irmãos, a gente está na série de mensagem sobre você tem valor. Sim. A gente tem ouvido aqui, né, durante esse mês, sobre esse tema tão importante. É muito importante esse tema. De fato, tem falado muito comigo, tem falado muito com você, com certeza. E tenho relatos de que essas mensagens desse mês têm falado muito também com aqueles convidados, aqueles que estão nos visitando para a glória de Deus. Amém? Esse mês é setembro amarelo, né? Aí não sei se é no Brasil só ou no mundo, mas existem palestras sobre esse tema e as pessoas falam, né, sobre depressão, sobre a prevenção, né, em relação ao suicídio, e com certeza é um tema muito delicado que precisa ser falado e precisa ser falado com muito carinho, né, porque realmente é um problema muito sério. Eu tenho aqui um tema muito importante para hoje, e esse tema é: você não está sozinho. Amém ou não amém? Amém. Fala para o irmão que está do teu lado aí: você não está sozinho. Isso aí. Agora vira para o outro lado e fala assim, ó: você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Isso aí, ó. Agora, pega a tua mão, põe na altura do teu coração e fala assim, ó: eu não estou sozinho. De novo: eu não estou sozinho. Vamos ler aí. Usar como texto aí, 1 Reis, capítulo 19. A gente vai falar sobre alguém que é uma referência para nós. De fato, é uma referência. O profeta Elias. Amém? Então, se concentra aí que a gente vai ler. A gente vai ler do versículo 1 e vamos ler alguns versículos para a gente entender aí. Amém? Pode? 1 Reis 19, a partir do versículo 1, a gente vai ler alguns versículos. Diz assim: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas de Baal. Então ela mandou um mensageiro a Elias com um recado dizendo: que os deuses me matem, se até amanhã, a essa hora, eu não fizer com você o mesmo que fez com os profetas de Baal. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com seu servo para a cidade de Berseba, que ficava em Judá, e ali deixou seu servo. E foi para o deserto andando o dia inteiro. Então parou, sentou-se na sombra de uma árvore ou de um zimbro e teve vontade de morrer. Então orou: já chega, ó Senhor, acaba agora com a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais, eu sou um fracasso, assim como foram os meus antepassados. Então ele se deitou debaixo de uma árvore e caiu no sono. E, de repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu, perto de si, um pão assado nas pedras e uma jarra d'água. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, pois longa é a tua caminhada. Pois longa é a tua caminhada. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para caminhar 40 dias e 40 noites até o Sinai, monte sagrado. E ali entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor lhe perguntou: o que fazes aqui, Elias? E Elias respondeu: Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu tenho servido a ti e somente a ti. Mas o povo de Israel quebrou a aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor disse: saia e suba ao monte e permaneça diante de mim. Então o Senhor passou ali e mandou um forte vento,
que rachou os morros e quebrou as rochas, mas o Senhor não estava no vento. E veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele novamente respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu tenho servido a ti e somente a ti, mas o povo de Israel quebrou aliança contigo e derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas, e eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre e unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para te suceder. Amém? Meus amados, o que eu quero falar aqui é o seguinte. Claro que a gente leu alguns versículos aqui, só que eu quero dar um pequeno contexto. Por que aconteceu isso? No capítulo 18 de 1 Reis, o profeta Elias estava vivendo uma tensão muito grande na vida dele. Ele estava vivendo um problema muito grande. Existem alguns historiadores que dizem que nessa época foi a época que teve mais profetas aqui na terra. Porque nessa época se levantou muito paganismo. Existia muitos pagãos, e esses pagãos inventaram alguns deuses, e os líderes desses deuses, o que eles fizeram? Eles levantaram alguns profetas. Então tinha muito profeta pagão, muito profeta de deuses falsos. E aí Deus, em resposta, começou a levantar muito dos seus profetas também. E Elias era um deles. E o que aconteceu? Aconteceu que, no capítulo 18, a palavra de Deus vai dizer que Elias, ele teve uma ideia. O que ele fez? Ele pegou e fez um desafio para os profetas de Baal. Elias fez o seguinte: olha, eu faço um desafio, vocês são 450, e eu sou o único que representa o Senhor dos Exércitos aqui. Então, vocês construam um altar, e eu também vou construir um altar. Aquele Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Show! Aí os profetas falaram: show. Aí, o que eles fizeram? Os profetas, os 450 profetas de Baal, começaram a invocar o seu Deus Baal. Baal, manda fogo, e ficaram uma manhã inteira e nada. E aí, chegou a vez de Elias. Quando Elias orou, numa pequena oração, Deus respondeu com fogo ali e queimou o altar. Então ficou provado qual era o Deus verdadeiro. E os 450 profetas de Baal foram destruídos. Meus irmãos, o que eu quero falar é o seguinte: o profeta Elias, ele é uma referência para nós. A gente lê na palavra de Deus, a gente estuda a palavra e a gente vê o quão usado por Deus foi o profeta Elias. Só que a vida do profeta Elias mostra para a gente duas coisas muito importantes. Primeiro, o quão um homem que ama Deus, uma mulher que ama Deus, pode ser usada por ele. Pode ser usado por ele. Esse é um passo, porque ele foi alguém que a gente claramente vê que foi muito usado por Deus, sim. Mas, por outro lado, Elias também mostra a humanidade dele. Elias, Douglas, não é porque ele era alguém muito usado por Deus que ele deixou de ser humano. Ele mostra a humanidade dele, porque ele vive problemas humanos. Como todos nós estamos sujeitos de viver esses problemas que Elias passou. E é muito interessante que eu estava lendo esse capítulo anterior ao que nós lemos, 1 Reis 18. Eu peço a Gisele para colocar 1 Reis 18, 21 e 22, só para eu falar um detalhe importante. Pode? Diz assim, versículo 21. Elias perguntou ao povo:
Até quando vocês ficarão em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se é Baal, adorem a Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Elias disse: de todos os profetas de Deus, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Quando eu estudei a palavra, eu percebi que aí começou uma desconexão da vida de Elias em relação aos propósitos de Deus. E aí, isso vai ser muito claro no capítulo que nós lemos, capítulo 19. O capítulo 19 é o desfecho do que acontece no capítulo 18. Meus irmãos, prestem atenção. Muitas das vezes, a gente está vindo, está orando, está buscando a Deus, está tendo experiências com Deus, está pastoreando, está discipulando, está aconselhando, está fazendo, está crescendo, está prosperando, até que acontece alguma coisa. Até que acontece alguma desconexão. E todos nós, 100% dos homens e mulheres, estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos, não significa que vai acontecer. Estamos sujeitos. E aí, meus irmãos, é hora da gente abrir o nosso coração para ser tratado por Deus. Aí que é a hora de não aceitar que essa desconexão seja normal. Mas uma vez que ela acontece, eu preciso entender que eu preciso ser tratado por Deus. Porque é justamente isso que Deus quer. Deus não quer que a gente venha sucumbir em meio a um problema. Deus quer te usar. Deus quer me usar. Deus quer fazer obras grandiosas em nosso meio, por meio de nós. Eu vou contar um testemunho muito rapidamente. Isso aconteceu comigo. E com cada um acontece de forma diferente. Eu vinha na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, sabe? Eu e Marcela, a gente era líder de casais, e Deus usava, e Deus fazia, e Deus ali nos honrando demais. Só que começou a acontecer um problema aqui, porque, na verdade, quando acontece um problema, pastor João, que a gente tem domínio sobre ele, show de bola, é questão de tempo, a gente vai resolver. Mas e quando começa a acontecer situações que a gente não domina, que a gente não tem o controle, que a gente não consegue suportar, e além de não suportar, a gente não consegue resolver? Aí é a hora da gente aceitar o tratamento de Deus em relação a nós. Eu entrei num processo que começou a acontecer problemas que eu não tinha o controle, que eu não tinha solução, que eu não tinha como fazer. E muitos dos que estão aqui sabem disso. E muitos dos que estão aqui me ajudaram. E é justamente por isso que eu estou aqui hoje. Se não fosse por meio da igreja, eu não estava aqui hoje. Tivesse lá no mundo, meu irmão, estava enrolado, estava lascado. Isso aí eu falo com toda certeza. E aí, Deus, ele foi tentando me tratar, e eu fechando o coração, e tentando me tratar, eu fechando, e tentando me tratar por outra forma, e eu fechando o coração, porque quando a gente vive um problema assim, meu irmão, eu comecei a sofrer essa desconexão também, não de me afastar da igreja, não, eu raramente falto, e nessa época também eu raramente faltei, só que, sabe o que acontecia? Eu estava desconectado, e não só da igreja, eu estava desconectado do mundo, cara, até no meu trabalho, tinha dia lá que eu saía no meio do expediente e ia embora, meti o pé, porque estava tão difícil, estava muito difícil para mim, e uma vez, o pastor Wallace estava aqui entre nós, e ele me chamou ali para o escritório. Aí ele chegou para mim e falou assim, cara, eu estou vendo o quão está pesado para tu precisa de ajuda. E ele me deu uma orientação. Ali foi a primeira vez que eu aceitei uma orientação e consegui, sabe,
prosseguir, conseguir entender algumas coisas que eu não estava entendendo, que eu não estava compreendendo, e que estava uma bagunça na minha vida, e que eu não estava entendendo nada. E nós, homens, a gente tem essa mania de querer ter o controle, domínio de tudo, e não vai. Como eu não tive. E aí Deus orientou ele me orientou. Isso foi tão bom para mim, meus irmãos. No começo foi difícil. Ele falou, cara, se for questão de dinheiro, eu te ajudo, mas tu precisa sair desse buraco, tu precisa de ajuda. E aí eu aceitei essa ajuda. E aí Deus foi usando outra pessoa, aí foi usando outra, aí eu comecei a ver sentido na coisa. Eu falei, não vão resolver o meu problema agora, mas eu estou vendo que eu também não estou sozinho. Foi o erro de Elias, eu estou sozinho. Quando, na verdade, não tinha só ele, tinha um monte. Tinha um monte. E aí, muitas das vezes, o problema, ele faz isso com a gente. Ele embota a nossa mente e põe assim, algo para limitar a nossa visão. E a gente não vê saída. Deus usou muita gente. Como Deus usa muita gente hoje. Como Deus te usa. Sabe? Algumas semanas aí Deus usou a Joyce, foi bênção de Deus. Deus usou a Thaís também, e Deus usou a Fabiola. Falei, meu Deus. Aí eu compartilhei, eu falei, meu Deus, mandei mensagem para as irmãs, falei, cara, Deus usou muito vocês. Irmãos, muitas das vezes vai acontecer igual a Elias. Elias estava num deserto, numa caverna num deserto. Ele estava se escondendo de algo num lugar sombrio. Ele estava se escondendo de todo mundo num lugar afastado. Porque ele estava vivendo um problema. Difícil, mas era um problema. E muitas das vezes, irmãos, isso acontece. Às vezes, é uma palavra mal dada. É uma palavra que você recebeu, ou que eu recebi, que acaba com a gente. Às vezes é uma perda. Que desencadeia um problema. Às vezes é uma decepção, uma desilusão amorosa, às vezes são problemas que acontecem. E aí a pessoa se isola. É esse que é o perigo. Porque o inimigo de nossas almas é tudo que ele quer, que você se isole no meio dos problemas. Porque ele sabe que Deus pode usar quem está do teu lado para te ajudar. E se você se isolar, você vai estar contribuindo para que ele venha progredir no processo de destruição do crente. Mas o que acontece? Tem alguns pontos aqui que eu quero compartilhar, muito rapidamente. Primeiro ponto, se Elias tinha se desconectado da trajetória dele, que Deus tinha para ele, Deus queria reconectá-lo. Deus queria reconectar Elias na trajetória que Deus tinha para Elias. E que Elias estava completamente desconectado. Teve uma vez que eu fui ao Rio, e eu desci de carro, e na volta, eu estava dirigindo e passei por uma estrada muito difícil, muito cheia de buraco e tal, aí eu fui devagar e tudo. Aí eu peguei uma estrada boa e fui embora. Eu estava vindo para Petrópolis. E aí o carro ele começou com uma falha muito doida. Ele do nada, sem eu apertar o acelerador, ele acelerava muito, aí desacelerava, quase morria, aí acelerava de novo, aí ficava oscilando a aceleração. E aí eu parei o carro num lugar seguro, no acostamento, e aí eu abri o capô e olhei com muita atenção, muita atenção. E eu vi que provavelmente, pela estrada ruim que eu tinha pego, um conector se desconectou. Um fio desconectou do outro, uma tomadinha desconectou. E fez isso acontecer. O que eu fiz? Eu fui, reconectei, esperei um pouco, liguei o carro e o carro ficou normal. Muitas das vezes é isso que acontece com a gente. A gente vem numa pegada e vem fazendo, e vem crescendo, e vem fazendo, e vem, sabe, para a glória de Deus, fazendo as coisas, trabalhando, prosperando.
arrumando a nossa casa, cuidando da família, cuidando da obra de Deus. E aí acontece somente um desconector. Um conector desconecta. Uma tomadinha para bagunçar a nossa vida inteira. Aí entra o mecânico dos mecânicos. Aí entra o Senhor, médico dos médicos, especialista na mente humana, que nem eu nem você tem controle. Aí entra o Senhor. Se isolar no problema é a mesma coisa que eu quebrar o braço e falar, não vou no médico não, Sérgio, não vou nada. Amanhã eu estou no trabalho, está tranquilo. É a mesma coisa que acontecer qualquer coisa no meu corpo, eu não procurar ajuda. Nos problemas impossíveis, eu tenho que procurar alguém que é especialista no impossível. É assim que acontece. Você só procura um especialista, um determinado especialista, quando você está com problema naquela área. E por que quando a gente tem um tipo de problema desse, Serginho, a gente não vai, não procura o Senhor? Aí sabe o que Deus fez comigo? O que Ele faz com muita gente. Ele falou, Júnior, olha para o lado. A solução está do teu lado. Olha para o teu irmão. E aí Deus usou o pastor Wallace. E aí eu entendi, eu falei, caramba, poxa, eu vou começar a prestar atenção nos meus irmãos. E aí eu ia no GC, aí Deus falava comigo de um jeito. Aí eu ia no outro GC, Deus usava o Flavinho para falar comigo. Aí eu ia no GC, aí Deus usava o Valmir, aí usava o Marcelo, aí usava o pastor João, aí usava o pastor Rodrigo, aí usava a irmã, aí usava outra irmã. Eu falei, caramba, eu tenho que me envolver mais. Só que isso me trouxe muito medo. Gente, eu parei de pregar, eu estou sem pregar aqui, estou sem pregar alguns anos, né? Não sei quanto tempo, mas um bom tempo. Por causa desse problema. Hoje é a primeira vez que eu estou aqui pregando depois disso. Glória a Deus! Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é fiel. Eu saí da caverna, meus irmãos, mas eu não saí sozinho, não. Você me ajudou quando você orou por mim, quando você me deu uma palavra de encorajamento, quando você chegou para mim e me aconselhou. Deus te usa. Usou anjo para Elias porque ele estava num lugar onde não tinha ninguém. Mas aqui, se você viver um problema, Deus vai me usar para te abençoar. Deus vai usar a Mona Lisa para te abençoar. Deus vai usar a irmã Márcia, a Michele, a pastora Sandra. Deus vai usar aquele que está disponível. Não feche o teu coração em meus problemas. Não feche o teu coração em meus problemas. Deus quer usar. Foi quando Elias disse, eu estou sozinho. Sabe o que Deus disse? Meu filho levantou uma igreja para te ajudar. Tu não está vendo isso não? Deus é maravilhoso, meu irmão. Preste atenção. Às vezes a gente passa pelas cavernas de angústia, de dor. Mas é porque você está lá vivendo essa dor que Deus vai estar presente. Não existe caverna na face da terra, em qualquer problema que você possa viver, que Deus não vai estar presente. Deus sempre estará presente. Mas não é do jeito que você pensa que é. Não coloque Deus numa forma, porque foi com Elias assim, mandou anjo, então ele vai mandar anjo para mim. Eu acredito que Deus pode enviar anjo para te ajudar, não sou contra isso não, mas não coloque Deus numa forma. Se eu posso te dar um conselho hoje é esse. Deus usa N formas para te ajudar a resolver um problema ou para resolver um problema teu. Como aconteceu comigo. Sabe, meus irmãos, é nessa situação, obrigado, é nessa situação que quando a gente ingressa na caverna da angústia e da dor, Deus fala assim, olha, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia.
Mas às vezes ele não vai vir. Às vezes ele vai estar presente enviando o irmão. Porque somos um corpo. Preste atenção. Onde estão 2 ou 3, ali está o Senhor. Sabe por que ele está? É porque nós estamos. Ele é o cabeça. E nós o corpo. Se a gente está, o cabeça está. Amém ou não amém? Amém. Não coloque Deus numa forma. Não ache que o problema vai ser resolvido pela sua forma, pela sua maneira. É pela maneira de Deus. Afinal de contas, entregamos a nossa vida para o Senhor. E aí Ele nos reconecta na trajetória que Ele quer, dEle. A nossa vida, a vida é nossa, mas a trajetória é Ele que traça. Sabe o que Deus faz? É como se a gente fosse uma flecha. E aí a gente está perdido. Uma flecha sempre é perdida se ela for jogada fora do alvo. É uma ferramenta que foi feita por um propósito, mas se errar o alvo, ela foi perdida. Aí o alvo é lá, ó, na janela. Aí a gente está virado para cá, para cima, perdido. Sabe o que Deus faz? Realinha a nossa trajetória. Ah, meu irmão, aí Deus te usa para isso. Aí Deus usa o Paulo. Meus irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Ele não fez você para se perder. Não fez. Ele fez para que você não lute sozinho. Você não está sozinho. Sabe uma coisa? No meio das lutas, às vezes eu me achava um lixo. Cara, é igual o profeta que falou, Elias. Eu não sou melhor que meus pais. Eu sou um fracasso. E eu ficava com isso na mente. Falei, cara, será que Deus, Ele me usou e agora Ele não quer me usar mais? Isso era uma coisa interna. Não era Deus nem Satanás. Era a minha mente me colocando dentro de uma caverna. E aí, eu entendi uma coisa. Foi justamente o que o pastor João falou na mensagem do domingo passado. O pastor João falou assim, ó, a luta não define o valor, o autor define o valor. O autor das nossas vidas, quem te fez, define o teu valor. A pessoa, às vezes, por causa de um problema, ela se sente um lixo, se sente um nada, mas se ela aceitar a verdade, vou ser redundante agora, a verdade verdadeira, que é a verdade que a palavra diz para você, para mim, a gente está seguro. A nossa mente, o nosso coração, que é enganoso, não nos engana mais. E aí a gente precisa aceitar o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. E aí Deus vai usar as pessoas, para te reconectar na trajetória. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu recebi muitos e recebo através de você. Amém? Segundo ponto, é a reafirmação do propósito. Deus diz assim para o profeta Elias, você é profeta, eu te fiz para ser profeta, eu te levantei nessa nação para profetizar, para ser uma voz aqui nesse lugar que me representa. Por que você está procurando a morte? Senhor, me mata, tira a minha vida. Olha como Elias estava perdido. Se ele queria morrer pelas mãos do Senhor, por que ele não morreu pelas mãos de Jezabel? Estava perdido. A mente, o coração enganoso, estava perdido. E aí, meus irmãos, Deus reafirma o propósito. O Senhor disse assim, volta para o deserto, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú e unja Eliseu como profeta. Eu te fiz profeta, profetiza, unja, faça a tua parte. Enquanto no primeiro passo eu te realinhei como flecha, agora eu estou atirando a flecha para o alvo. Porque quando Deus faz isso, quando Ele realinha o nosso propósito, quando Ele reafirma o nosso propósito, é justamente isso. Deus soltando a flecha que Ele fez em direção ao alvo. Meu irmão, não desista. Eu não sei o problema que qualquer um está vivendo, que as pessoas estão vivendo, não sei a intensidade. Eu sei do problema que eu vivi.
e que eu vivo ainda, alguns. Mas presta atenção, o não desistir é que fez com que Deus fizesse a obra dele na minha vida, continuasse fazendo. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome dele como um testemunho vivo, para dizer para você, não desista, não vale a pena desistir. Não vale a pena desistir. Não vale a pena desistir. Você é uma ferramenta na mão de Deus. Presta atenção, ninguém usa um pincel para martelar prego na parede. Como não usa um martelo também para carregar areia. Porque essas ferramentas não foram feitas para esse propósito, pastor. Ore a Deus. Na luta ou fora da luta. Peça para Ele te mostrar o teu propósito. Eu tenho certeza que Ele vai te mostrar para aquilo que Ele quer te usar. Por que que você nasceu? Por que que você está aqui em Madame Machado? Para que Deus quer, onde Deus quer que você seja usado por Ele? Não existe uma pessoa aqui que não tem um propósito definido por Deus. Você tem um propósito por Deus, você não está sozinho, você é valoroso. Elias disse assim, olha, eu estou sozinho, Senhor. Sabe o que Deus disse para ele? Tem 7.000 que não se dobraram, 7.000 profetas meus aqui nesse lugar. Se Elias abrisse um pouco os olhos, ele contava com um desses 7.000. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Nossa igreja está crescendo. Deus está dizendo assim, ó, tem 7.000 maneiras de eu te ajudar a resolver esse problema teu. Para cada problema que tu tem 7.000 soluções. Para cada situação difícil que tu passa, que tu acha que não tem solução, tem 7.000. Vocês são os 7.000. Meu Deus, meus irmãos, quando eu entendi isso, falei, não, pô, eu estou panguando, né, como fala o jovem, eu estou de bobeira aqui, cara, sofrendo sozinho. Só que eu precisei abrir o meu coração. Nessa trajetória, meus irmãos, eu precisei muito abrir o meu coração para que Deus tratasse do meu orgulho, para que tratasse das minhas mazelas humanas, de achar que eu conseguia resolver tudo sozinho. Tem situação que a gente consegue, mas a gente precisa ser humilde o suficiente para entender que tem coisas que a gente não consegue. E aí ter os ouvidos aguçados, espirituais, o coração aberto, para que Deus fale com a gente e a gente ouça a voz dele. E aí eu fui tratado, eu estou sendo tratado, até agora, para a glória de Deus. Nosso propósito está em Deus, amém? Nosso propósito está em Deus. Terceiro e último ponto aqui é a construção de um legado. É muito interessante isso, porque Elias, o que ele faz? Um pouquinho depois, ele vai e encontra Eliseu, e aí ele joga a capa dele sobre Eliseu, e ele entende que ele precisa construir um legado. Amém? Elias já estava ali, sendo tratado por Deus, e ele entende isso. Sabe, meus irmãos, a nossa posteridade, os nossos filhos e netos e sobrinhos, e até esses jovens aqui, espera que a gente seja grande. Eles esperam isso de mim e de você. Eles esperam isso para que eles sejam maiores que nós. Eles precisam ser maiores que nós, mas para isso nós precisamos ser grandes em Deus, trabalhados por Deus. E eles precisam ir além de nós. Mas para isso, eu e você não podemos desistir. Sabe o que Elias fez? Elias, ele fez 11 ou 12 milagres. Eliseu fez quase que o dobro. Porque Elias entendeu que ele precisava construir um legado. Ele precisava deixar um legado. Eu só estou aqui porque eu sigo o legado. Né, pastor João? Né, pastor Alexandre? Pastor Alexandre sabe. Já falei isso com ele. Estou aqui por causa do Senhor. Pelo que o Senhor deixou para a minha vida, para a minha família.
para essa igreja, pelo que o pastor João está construindo aqui. E as pessoas que estão chegando agora, elas vão ser maiores que nós. Para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque longa é a tua caminhada, meu irmão. Você não para aqui. Deus não te fez para desistir aqui. Amém ou não amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Longa é a tua caminhada. Longa é a tua caminhada. Muito obrigado, Senhor. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça, por gentileza. Eu quero fazer uma oração breve. Senhor, eu não sei da luta dos meus irmãos, mas tomara que eu saiba, Senhor, para ajudar eles. Tomara que eu saiba, Senhor, para eu ajudar alguns aqui, porque eu recebi tanta ajuda e por gratidão a Deus, eu quero saber, não somente para saber da vida deles, mas para ser um canal de bênçãos, para ajudar as pessoas, para construir um legado, para que as pessoas, elas cheguem em lugares mais longes que eu, Senhor. Pai, toma a nossa vida. Faz, Senhor, a tua obra em nosso meio. Usa os meus irmãos. Trata daqueles que precisam, Senhor, que um dia eles receberam uma palavra que os desencorajou, que os desanimou, que está fazendo parar, Senhor, mas que através dessa palavra, Senhor, Pai querido, tu venha continuar tratando deles para a glória e honra do teu nome, que a cura venha acontecer e que a posteridade deles, ó Deus, venham ser atingidas pela tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E você aplauda o nome de Jesus para a glória de Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Fala com esse irmão que está